estava olhando um dado hoje aqui, que no Brasil, né, são criadas aí 3,5 milhões de novas ações trabalhistas todos os anos. Eu fiquei, assim, muito assustado, impressionado com esse número. Eu acho que deve ser o maior do mundo, né? E eu tentei também buscar o quanto que o setor da construção civil representa desses 3,5 milhões, mas eu não consegui ali. Mas eu suponho que seja uma parcela importante aí também, né? Por ser um setor até mais informal, né, Adriana? E é isso tudo mesmo, Adriana? É esse dado, tá certo isso? Então, eu também não tenho dado preciso aqui também, eu nunca consegui, assim, né? Não tem ali especificado que seria da construção civil, mas eu também acredito que seja grande parte, até porque contrata muito, é um setor que contrata bastante, e muito na informalidade. Então, essa informalidade tão grande na construção civil leva a ações trabalhistas. E como a Laila falou, aí a questão da justiça, é proteger mais o trabalhador, nós temos um princípio na Justiça do Trabalho que é indúbio pro operário. O que isso quer dizer? Que na dúvida, necessariamente o juiz tem que ser a favor do operário, do trabalhador. Então, o que é dúvida? Não tem um contrato. Não tem nada ali que comprova a relação. Você chega ali como empregador de mãos abanando lá no judiciário. E aí chega o trabalhador contando aquela historinha. Ah, eu trabalhava dia e noite, né? Aí faz 10 horas extra por dia, trabalhava sábado, domingo, feriado, não almoçava, e ele chega e conta a historinha dele. E quem que o juiz vai acreditar? Na historinha dele. No princípio, dúbio operário. Então, se você não tem provas, não tem contratos, não tem documentos, é certeza ali a condenação no judiciário, ela é certa. E eu acho que na construção ainda tem um agravante ainda, que a gente está vivendo, né, um apagão de mão de obra no Brasil todo, mas acho que no setor da construção civil ainda maior. E a gente vê também que muitos dos trabalhadores não querem ser formais, né? Eles querem, às vezes você quer contratar de forma formal, CLT, mas o próprio profissional não quer a carteira assinada, né, Adriana? Como é que lida com esse cenário, né? É complexo isso porque realmente eu vejo isso com os alunos, com os clientes, querem contratar ali CLT, empregado, e se tiver o vínculo trabalhista, tiver o vínculo de emprego, realmente tem que ser um contrato na CLT, dentro da CLT. Aí eles alegam que tem, quer receber bolsa família, bolsa, enfim, né? Esse tanto de auxílio, esse tanto de auxílio que aí existe, eles se negam a fazer o registro, mas depois ajuiza uma ação e aí quem vai se dar mal é o contratante. Então, não adianta você, não, eu negociei, assinei um termo, de vez em quando alguém fala, ah, não, assinei um termo lá que ele não aceitou. Não adianta, isso não vai valer nada, não vai valer nada. Se tem subordinação, tem horário determinado, é empregado CLT. Então, eu explico, eu ensino os meus alunos a fazerem política de premiação. Existem diversas formas de você incentivar a pessoa para ela ganhar mais, trabalhar mais, aumentar a produtividade da sua empresa, melhorar o ambiente de trabalho e fazer maior retenção desses trabalhadores. Ou então, realmente contratar por outras formas, como aí por MEI, contrato de empreitada, desde que ele também siga, que esse empregador siga essas regras. Porque não basta a gente fazer um contrato, a gente tem que seguir ali as especificações dos contratos, as regras. Cada contrato tem uma regra, tem uma forma de tratamento, uma forma de gestão. Mas é algo complexo mesmo. Eu diria aí que é o calcanhar de Aquiles da construção civil, é a contratação de mão de obra, né? Quais são esses erros, os erros mais frequentes que você costuma ver com um contrato com prestador de serviço ou com profissionais aí de mão de obra da construção? Primeiro, não fazer o contrato, porque quando não tem contrato, você está correndo todos os riscos. Aí a gente está falando de um acidente de obra que pode acontecer. Se acontece um acidente, então, todo tipo de contratação de mão de obra, seja prestador de serviço, pessoa física, MEI, empreitada, CLT, tem o recolhimento de INSS. Aquele empregado fica cobertado pelo INSS, acontecendo um acidente, ele tem o INSS. Quando não existe nenhum contrato, o empregado assume toda a responsabilidade.
Então, ele fica correndo risco de acidente. Ao final, precisa ser regularizada essa obra lá na Receita Federal. Não vou adentrar tanto, senão a gente vai fugir do assunto aqui. Mas a contratação de mão de obra está diretamente ligada com essa regularização de obra na Receita Federal, pagamento do INSS. Então, se você não pagou durante a contratação, está correndo risco e ainda vai pagar depois com juros e multa. Corre o risco aí de ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o erro não ter contrato ou fazer um contrato e fazer gestão de outra forma. Por exemplo, faz um contrato de prestador de serviço MEI. Ele tem que trabalhar com autonomia. Então, você vai estipular no contrato os serviços que são executados, o prazo, mas ele que vai executar o trabalho na hora ali dele, né, no tempo dele. Aí você ficar cobrando horário, ficar cobrando subordinação. Então, fazer um contrato e não saber fazer a gestão dele, fazer de forma errada, aí é um erro enorme que pode gerar prejuízos, ações trabalhistas. Às vezes o empregador faz um contrato, empregado CLT, um contrato, prazo determinado, indeterminado, existem diversos contratos dentro da CLT, mas não observa a convenção coletiva de trabalho da região e acha que está resguardado. Então, não é só observar as regras ali da CLT. Quando a gente está falando de relação de emprego, a convenção coletiva de trabalho, após a reforma trabalhista, ela está acima do legislado. Então, convencionada aqui, a CCT, está acima do legislado. Então, você tem que observar primeiro. Então, se lá estabelece que o adicional de horas extras é de 60%, você tem que pagar. É obrigatório fornecer café da manhã, café da tarde. Então, tem que observar a convenção coletiva de trabalho. Então, os erros comuns são esses. Não fazer contrato ou fazer um contrato e não fazer a gestão deste contrato de acordo com as características dele.